A China é gigante em inteligência artificial e é muito importante que a gente entenda por quê. E nesse vídeo vai ficar claro o motivo. Nunca se falou tanto em inteligência artificial e não é por acaso. Muita gente ainda não acordou para o que está acontecendo, mas a verdade é que você não vai precisar esperar 5 ou 10 anos para ver as transformações que a inteligência artificial vai causar. Elas já estão acontecendo. Nós já trouxemos aqui o conceito de IA para vocês e mostramos que isso está evoluindo muito e muito rápido. Os primeiros estudos mais relevantes da área começaram na década de 50. Comparado a outras áreas de estudo, é muito recente. O crescimento nesta área deve ser exponencial. A inteligência artificial nos ajuda na produção de alimentos, cuidando das plantações, a gerir grandes sistemas de energia elétrica, prevendo oscilações em diversas áreas do nosso dia a dia que nem paramos para pensar. Mas, além disso tudo, é muito presente também no campo militar, onde a China também cresce forte e cheia de segredos. E é importante que a gente olhe para a China e para o mundo e identifique quem são aí os grandes nomes nessa área, que devem impactar cada vez mais o nosso dia a dia. Eu sou Neri Neto e hoje vamos entender o papel da China nesta que está sendo considerada a corrida das IAs, assim como em algum momento já vimos outras corridas tecnológicas, como foi a espacial há pouco tempo atrás. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouquinho. Então aqui vai uma breve contextualização. Em 1966, a China começava a vivenciar uma grande mudança em sua sociedade com um movimento sociopolítico chamado Revolução Cultural, estabelecido por Mao Zedong, que durou até sua morte em 1976. A Revolução Cultural era contra o capitalismo e tinha como objetivo o comunismo. Isso travou os avanços científicos do país por uns 5 anos, ainda mais levando em consideração aí o tratamento de isolamento político imposto pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Só em 1978, com a entrada de Deng Xiaoping na liderança do país, os investimentos em ciência começaram a mudar. Isso porque Xiaoping trouxe reformas de flexibilização da economia e dos valores culturais da China. E do final da década de 70 até início do ano 2000, houve um grande salto nos investimentos em educação, pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e industrial no país. Isso também fez com que outros países reconhecessem melhor a China. O país encerrou o século XX em uma posição de destaque no cenário econômico internacional, aumentando a sua capacidade de produção industrial e recebendo muitos investimentos externos. Tudo isso permitiu que o país recuperasse significativamente os mais de 10 anos perdidos de falta de investimento em ciência. E aí, apesar do começo complicado, a China entrou no novo milênio como um dos principais atores da economia global e no desenvolvimento de novas tecnologias. Galera, estamos falando de um país que há 6 décadas tinha sua economia totalmente baseada em agricultura. E essa perspectiva mudou radicalmente nos últimos anos, saindo de um país agrícola, majoritariamente, para um líder em produção industrial e tecnológica. Contudo, esses avanços da China foram vistos como ameaça por parte da comunidade internacional, ameaça para os rivais históricos. Os Estados Unidos, por exemplo, têm avançado contra a China desde a Revolução de Mao, em 1949, implementando diversas sanções para frear os desenvolvimentos tecnológicos e científicos do país. É uma disputa clara, tá? Isso não é nenhum mistério. Em 2015, a China anunciaria um dos seus maiores planos envolvendo inteligência artificial, mas dos anos 2000 até 2015 não foi nada fácil para o país. Isso porque a China teve que lutar com as limitações de software, hardware e limitações tecnológicas, mesmo quando comparada a outros países. Então, foi aos poucos se desenvolvendo com os investimentos variados que ela fez. Nesse período, alguns acontecimentos traçaram um novo rumo para a gigante do Oriente. A criação do Baidu Brain, em 2006, um projeto de pesquisa em IA com foco em Deep Learning, aprendizado profundo das máquinas, que trouxe inovação e colocou o Baidu na vanguarda da pesquisa em inteligência artificial na China. Em 2011, teve a criação do WeChat, que é uma mistura de WhatsApp, Google, Facebook e ainda traz sistemas de pagamento. É algo extremamente complexo que utiliza inteligência artificial para recomendações e foi decisivo para outros apps que viriam aí depois envolvendo inteligência artificial e dados de usuários. Na mesma época, mais ou menos um ano depois, surgia o Instituto de Deep Learning na Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Isso foi importante por ser esse o primeiro centro de pesquisa acadêmico dedicado ao estudo de IA e Deep Learning ali dentro da China, um compromisso claro do país com a área de estudo. Com investimento em educação, o jogo começa a virar. Em 2013, o governo já discutia planos para 2030, com investimentos significativos em pesquisa e aplicações em IA. Em 2014, o Alibaba criou o Alipay, sistema de pagamento avançadíssimo, pronto para tráfego intenso de transações, graças à utilização de IA.
tudo com bastante segurança. E em 2015, com o fim de quebrar de vez as barreiras da IA e não só acompanhar outros países, mas passar de uma vez por todas, a China anunciou o plano Made in China 2025, com o objetivo de desenvolvimento da China como um todo, mas com um grande foco em tecnologia e inteligência artificial. O plano tem como um dos principais pontos tornar a China líder global do campo de estudo de inteligência artificial. Ela quer ser a melhor de todas, não quer ficar para trás e ainda passar todos. O programa, que ainda está em vigor, possui 10 setores principais a serem investidos. 2 deles foram focados só para o setor de expansão científica, em IA, robótica e manufatura computacional de última geração. A campanha se provou essencial para remediar o aumento de tarifas e aplicações de sanções comerciais no ramo de tecnologia estabelecidas ali pelos Estados Unidos entre 2017 e 2022. Essas políticas foram motivadas por um escândalo de espionagem chinesa envolvendo o roubo de tecnologia de máquinas de produção de semicondutores da ASML. Com tantos planos e investimentos no campo, não demorou muito para que o governo chinês se tornasse um dos governos que mais investem em pesquisa e desenvolvimento e aplicação de IAs no dia a dia de sua população. No cotidiano dos chineses, as IAs já podem acompanhar o aprendizado e concentração dos alunos, auxiliar na produção e transporte da indústria de base de consumo, auxiliar na datificação das centenas de terabytes de dados dos cidadãos chineses e operar em diversos campos do robusto exército de libertação popular. E assim, pessoal, não estamos falando na possibilidade de aplicação de IAs em cidades com população de 10, 50 ou 100 mil habitantes. Falamos na implementação em províncias inteiras de mais de 10 milhões de pessoas. Por ser um país de tamanho continental, seria inviável para a China focar somente em uma única cidade ou fazer um desenvolvimento pequeno. Ela tem que pensar em escala. Ela necessita de conectividade informacional muito ampla para que uma IA focada em logística de transporte e análise de dados em tempo real funcione corretamente. É muita gente. Você precisa de máquinas para conseguir acertar a logística. E é claro que não é somente o governo que faz frente no desenvolvimento da área. O setor privado utiliza muito inteligência artificial por lá. Empresas como Alibaba, Baidu, SenseTime, Tencent e iFlyTech são exemplos aí das maiores empresas no ramo atuando no país que utilizam essa tecnologia. O Baidu, por exemplo, é o maior buscador do país e, consequentemente, do mundo. E ele utiliza muita inteligência artificial de ponta. Inclusive, recentemente ele se destacou com um anúncio do seu framework de processamento de linguagem natural, PLN, o ERNIE-Bot, que ainda não tem data de lançamento para o público, mas foi apresentado e pretende ser aí um forte concorrente ao ChatGPT. E como está o crescimento da China em IA? Só para ter uma ideia. Em 2018, a China ultrapassou os Estados Unidos em algumas coisas. É o país com a maior quantidade de patentes em inteligência artificial. É o país com maior produção científica e com maior quantidade de citações acadêmicas no mundo nessa área. E ainda um dos países que mais tem empresas com esse foco. Então a China está extremamente forte em inteligência artificial. Não tem como a gente medir o que a China e os Estados Unidos têm em investimentos de IA. Isso porque as principais aplicações normalmente elas surgem pequenas na universidade e vão parar direto no exército. E depois elas são aplicadas, por último, aplicadas no dia a dia das pessoas, como a internet, GPS, tem várias outras que aconteceram isso. Então assim, quando chega na área militar, é segredo, Então elas chegam no dia a dia de uma outra forma, mas antes disso ela vira segredo e não tem muito o que a gente fazer sobre isso. Mas mesmo não sabendo se de fato a China passou os Estados Unidos nessa área, não tem como negar que ela é uma gigante. Não se engane, é uma corrida, é uma disputa forte. Os Estados Unidos têm feito de tudo que está ao seu alcance para desacelerar os desenvolvimentos da China nesse sentido. É importante a gente entender que nem sempre existe um bonzinho na história. Os Estados Unidos é bonzinho? China, ambos estão querendo avançar ao máximo e garantir que não serão passados para trás. E é aqui que a gente vê a tensão entre as duas potências. Tensão militar, tensão comercial, tensão com tudo, até com balão espião. Inclusive, é aí onde a gente vê muita espionagem, onde certamente tem muita inteligência artificial envolvida. E para conseguir inteligência artificial de ponta, você precisa de alto poder computacional, algo que é possível com computadores e montados com peças da onde? Peças semicondutores dos mais variados fabricados pela TSMC. Em Taiwan. E fica claro que a inteligência artificial é o futuro, então garantir o fornecimento adequado de chips é importantíssimo para as próximas décadas. Esse é um dos motivos para assistir uma atenção tão grande envolvendo Estados Unidos,
China e Taiwan. Os Estados Unidos é forte parceiro geopolítico de Taiwan e não é do interesse deles deixar a China ter acesso facilitado a essa manufatura especializada, a mais especializada do mundo, que é em Taiwan. Além das complicações geopolíticas, a China é conhecida por ser um dos países com maior nível de vigilância civil do mundo. E com a aplicação das IAs nesse campo, as capacidades do governo em datificar seus cidadãos é enorme. Reconhecimento facial, de voz, de consumo e até de comportamento social. Tudo isso é coletado pelo governo chinês. E a forma como o Oriente lida com isso é bem diferente da forma como nós lidamos aqui no Ocidente. Muitas empresas lá têm bancos de dados com o rosto e identificações de pessoas. Mas claro, a gente nunca sabe quão fundo é o buraco. Vale lembrar que um dos maiores escândalos envolvendo espionagem de cidadãos e dados de civis não aconteceu na China, aconteceu envolvendo a NSA e os Estados Unidos. Então, no fim, mesmo que os países tenham discursos diferentes sobre a publicidade do uso de dados e o quão normal podem ou não achar isso, no fim são dois gigantes que não querem ficar para trás e vão utilizar tudo que eles têm para que isso não aconteça. Então não há como negar o avanço gigantesco que a China tem alcançado em pesquisas e desenvolvimento de IAs. Hoje a China tem uma força militar incrível com inteligência artificial. Inclusive vale a pena você assistir o nosso vídeo falando sobre as tecnologias de guerra surpreendentes desenvolvidas pelos chineses. Se esse vídeo foi útil para você, de alguma forma, por favor, passe adiante a informação e mostre para mais alguém. Eu sou Neri Neto e nesse vídeo falei aqui sobre a história da China e sua relação com os investimentos em inteligência artificial. Muito obrigado por ter assistido até o final, a gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!